E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan, sou professor de arte, né? Esse vídeo ele é dedicado aos meus alunos do nono ano, certo? Nele nós vamos revisar alguns conceitos sobre o movimento do fauvismo, certo? Então, quem não for do nono ano também sinta-se à vontade a assistir o vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, o fauvismo ou fauvismo, né? Ele também possui essa pronúncia, fauvismo, né? Ele surgiu da palavra falvi, que significa fera selvagem, né? Esse termo ele foi dado pelo crítico de obras de arte, né? Chamado Louis Valsères, né? Durante uma exposição de obras de arte na França que ocorreu em 1905, né? O fauvismo ele já existia desde 1901, né? Mas realmente com o nome fauvismo foi só ou fauvismo foi só a partir de 1905. Então, esse crítico, Louis Valsères, né, ele descreveu a sensação dele, né, ao ver uma obra fauvista, né, que ele considerou como sendo ferozes. Né, as pinturas, as cores eram muito ferozes. Então, os artistas que estavam lá gostaram da expressão dele e tomaram esse nome para iniciar o movimento que conhecemos como fauvismo ou fauvismo, certo? Esse movimento ele foi um movimento curto, né, ele começou no final do século XIX, e durou até o início do século XX, certo? Resumindo basicamente, enquanto no impressionismo, né, os artistas buscavam, né, a relação da luz com as cores, né, e no pós-impressionismo, né, buscava-se uma nova maneira, uma nova forma de se pintar, como foi o caso do pontilhismo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, certo? Né, o fauvismo ele se baseava basicamente numa estética mais primitivista, né, com uma pintura mais pura, certo? E usando cores mais fortes, né? Como ele diz aí, usando cores mais fortes e contrastantes, né? Sem um modelo específico, sem seguir um modelo específico, certo? Bom, por isso as formas resultam simplificadas e planificadas, né? A perspectiva acadêmica é rejeitada em função do tratamento do espaço mais intuitivo e livre, bidimensional. Bom, então, esse movimento artístico, né, o fauvismo, ele foi caracterizado pela utilização de cores puras, né? Eles focavam em pequenos números, né, específicos, mais específicos de cores fortes, como, por exemplo, o azul, o vermelho, o verde, o amarelo, certo? E outra característica interessante é que as cores que eles utilizavam para retratar pessoas ou objetos não se relacionavam com as cores dos objetos e das pessoas em si. Eles sempre buscavam mudar, utilizando cores mais fortes para representar cada objeto ou cada figura, né? Então, o fauvismo ele teve como líder, né, Henri Matisse, né, contando também com a participação de outros grandes artistas como Derain, Van Eyck e Van Gogh, certo? Que a gente vai conhecer um pouquinho deles mais à frente, beleza? Bom, então, Henri Matisse ele foi basicamente o percussor do movimento, né? Seguindo a iniciativa de Van Gogh e Gauguin, certo? Ele foi um pintor francês, ele nasceu no norte da França em 1869, em 1890 ele comprou uma caixa de tinta em um livro chamado Manual Geral da Pintura e Óleo, certo? As pinturas dele, basicamente a maioria eram feitas com tinta óleo, beleza? Em 1892, Matisse chegou a Paris para estudar arte. Ele abandonou os estudos de direito para se dedicar à pintura. O pontilhismo lhe inspirou, né? As cores fortes e arrojadas dessa técnica. A partir daí, ele criou o fauvismo, né? Então, a partir do estudo dele que ele fez em cima do pontilhismo, só para situar vocês, o pontilhismo ele foi um movimento que surgiu pós-impressionismo, ele também possui esse nome, pós-impressionismo ou neo-impressionismo, certo? Onde basicamente os artistas eles utilizavam-se de pontos para desenhar e para criar suas obras de arte, certo? Seus desenhos ou suas pinturas. Eles utilizavam disso, certo? Então, basicamente estudando o pontilhismo, né, e vendo a utilização das cores que eles usavam em suas obras, né, Matisse ele continuou com com esse modelo e a partir daí ele foi surgindo com o fauvismo, certo?
O seu estilo tornou-se muito versátil, incluindo trabalhos geométricos e exuberantemente decorativos, certo? Ele faleceu em Nice, na França, em 3 de novembro de 1954. Bom, as principais características da pintura de Henri Matisse, né? A arte dele era tranquila, harmoniosa e agradável. Um dos fundadores da arte moderna, ele concebia a pintura pelos seus valores intrínsecos, né? Os das cores e da bidimensionalidade, certo? E essencialmente como um exercício técnico e estético, capaz de comunicar-se emocionalmente com o espectador. Atirou-se em várias dimensões, experimentando novas técnicas e estilos, do impressionismo até a arte abstrata. Bom, as obras de Henri Matisse, eu gostava muito de utilizar tons de vermelho, certo? Então a gente pode ver que ele utiliza bastante tons de vermelho em suas obras. Eu vou passando algumas obras e vocês vão observando aí, certo? No fauvismo, certo? Como eu já falei antes, eles não retratavam as cores dos objetos como elas eram realmente, né? Eles utilizavam de cores puras e fortes para realmente mudar, né, aquela realidade, certo? Então a gente tem a primeira pintura aí dele, feita em 1904, Olhos sobre Tela, né? O retrato de Madame Matisse. Prestem atenção como ele utiliza o verde de um lado, né, do rosto dela, e do outro ele não utiliza os recursos da luz, basicamente a sombra. O que é que ele faz? Ele pega basicamente outra cor e só faz pintar. Então fica um rosto de uma cor e o rosto de outra cor, em vez de ele estar utilizando as técnicas de luz e sombra, certo? Aqui nós temos a mulher Angelina. Bom, e aqui também tem outra pintura dele que é chamada de Harmonia em Vermelho. Como eu falei, ele gostava bastante de utilizar o vermelho, certo? Então, outra característica também das obras dos fauvistas era que eles deixavam as cores para você, o espectador, decidir o que realmente ele queria retratar com aquilo. Então, principalmente nessa tela aqui, se vocês prestarem atenção, tem esse quadro verde ou essa janela aí no canto. Então, você não sabe realmente se era uma janela ou se era um quadro. Então, basicamente ele deixou isso em aberto, né? Eram características das obras fauvistas, para que o espectador que estivesse olhando, ele que decidisse o que poderia ser, certo? A dança, a primeira versão também, eu utilizava bastante, como eu já falei, bastante cores fortes como verde, como roxo e como amarelo, certo? André Derain, né, ele também foi um dos percussores do movimento, ele foi um pintor francês, ele nasceu em Château, na França, em 10 de junho de 1880, ele morreu em Gastes em 8 de setembro de 1954, né? A obra de Derain mostrou na superfície mais tranquila que o resto dos fauvistas, né? Então, ele se mostrava uma arte mais leve, digamos assim, né, do que o restante dos fauvistas, né? É o produto da aplicação de tonalidades quentes e harmoniosas. Ele explorou os contrastes cromáticos em paisagens e retratos de cores antinaturalistas, à maneira de Gauguin. Então, como eles eram inspirados nas obras de Gauguin e de Van Gogh, então eles trouxeram isso também para o movimento do fauvismo, certo? E aqui, essa obra aqui representa muito bem, digamos, essa tranquilidade que ele passava em suas obras, certo? Que ele desenhou uma montanha, né, focando nos tons de verde, do amarelo e do azul. Outra que ele fez, que foi também Estado nas Montanhas, certo? As obras dele eram bem mais tranquilas, bem mais leves do que as dos outros fauvistas. Bom, então nós chegamos a outro artista que é Maurice Vlaminck, né? Ele nasceu em 1876 e faleceu em 1858. Ele também era francês, certo? Ele foi um pintor de expressão muito exagerada, né? Ele se inspirava muito em Van Gogh, ele era muito fã de Van Gogh, certo? Então ele pintou telas com um cromatismo, né, com uma relação de cores muito gritante, né, e ele aplicava em pinceladas matéricas e muito direcionadas, certo? Foi um artista com umas artes muito fortes. Aqui tem uma obra dele.
Reparem que, como eles eram inspirados no pontilhismo, você nota alguns elementos do pontilhismo, né? A utilização de alguns pontos, nesse caso aqui na obra de Ivan Munique, alguns pontos vermelhos, em suas obras. E por último, a gente tem Kees van Dogen, que foi também um dos principais artistas, né, do fauvismo. Ele foi um pintor holandês, ele nasceu em 1877, morreu em 1968. Ele viajou por diversos países à procura de novas motivações. Aqui nós temos a pintura, né, a mulher com chapéu verde. Reparem no tom de pele dela, meio esverdeado, certo? Nos olhos vermelhos, com tons vermelhos e negros. A dançarina vermelha, a utilização de tons bastante fortes. E a primavera, que ele pintou usando tons de branco, azul e verde. Bom, então chegou a hora de vocês praticarem, certo? Agora que vocês aprenderam mais um pouco sobre o que foi o fauvismo, né? Na verdade é uma revisão, que eu já tinha explicado em sala de aula a vocês o que foi o movimento fauvista, certo? Então chegou a hora de vocês colocarem esses aprendizados em prática e produzirem um autorretrato com o estilo fauvista, certo? Com essas cores fortes, com essas cores violentas, certo? Beleza? Então, pessoal, essa foi a minha aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem sugestões nos comentários para que eu possa estar melhorando na produção dos vídeos, beleza? Valeu!